Olá, tudo bem? Com o avanço da inteligência artificial, muita gente questiona a função, o cargo, né, de designer vai continuar ou vai acabar? Mas eu li uma frase outro dia, nem me lembro onde, e faz muito sentido. E dizia assim: a inteligência artificial não vai substituir um profissional, mas vai substituir o profissional que saiba usá-la, porque elas vêm para ajudar. Se você precisa de uma imagem específica para um cliente, com cores que remetam ao cliente, com todos os detalhes que aquele cliente tem, para você produzir isso, pegar uma imagem, trocar a cor da roupa, colocar algum elemento que tenha a ver com o cliente, você iria demorar um pouco para fazer todos esses passos antes de montar sua arte. E a inteligência artificial ajuda com isso. Quanto melhor, mais detalhado, mais específico você der o comando para ela, mais próximo do que você precisa, ela vai te entregar. E o chat, né, viralizou, esse que está aqui aberto na tela, com essas imagens sendo feitas com alguns estilos já famosos. Ainda li esses dias que o Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, iria processar quem estivesse utilizando as imagens com os traços da Turma da Mônica, mesmo que não fossem os personagens, para você ver o nível de precisão que ele está alcançando. Então, você pode utilizar essas ferramentas para te ajudar no dia a dia, para construir imagens e até vídeos que você não encontre por aí facilmente, que você não tenha condições de produzir. E tem muitas dessas ferramentas que são gratuitas e que entregam uma qualidade até que bem legal. Eu trouxe 6 aqui para a gente ver junto, para você aprender a utilizar por aí, caso você ainda não conheça. Para todas elas, eu dei esse mesmo comando: criar uma imagem estilo Pixar com um designer em frente ao computador. Aqui o primeiro que eu criei foi com o chat. A maioria das pessoas já conhece o chat, né? Mas o chat ele tem o aplicativo e tem o site. Para você fazer uma conta no chat gratuita, basta você que se cadastrar com um e-mail e essa vai ser a interface dele quando você entrar. E aqui você pergunte qualquer coisa, está escrito. E realmente você pergunta qualquer coisa, qualquer assunto que você escreva, ele vai discorrer e pelo tom que você escrever, ele vai vir a resposta. Se você perguntar num tom mais amigável, querendo saber de uma coisa mais descontraída, ele vai conversar e puxar assunto como se fosse um amigo. Se for uma coisa rápida, uma coisa de trabalho, uma coisa mais formal, e você responder dessa forma, ele só vai entregar o que você está pedindo. Ele é muito adaptável de como você fala com ele. Então, eu pedi essa imagem para o chat, criaram uma imagem estilo Pixar, e ele me trouxe essa imagem aqui. Bem bonitinha, né? O chat, todos esses que eu estou mostrando é na versão gratuita. O chat gratuito, ele permite 3 imagens por dia, se eu não me engano. Antigamente era uma, agora com essa explosão que deu, que viralizou várias imagens dele, ele está permitindo 3 imagens gratuitas durante o dia. Não é durante o dia, meia-noite virou, é 24 horas. Se você fez, eu fiz agora, 4 horas da tarde, essa imagem, se eu tivesse feito 3, ele liberaria novos créditos, digamos assim, para eu fazer novas imagens amanhã, às 4 horas da tarde. Eu trouxe aqui o Canva, que a gente já trabalha e também tem uma inteligência artificial, né? No Canva, você vai aqui no menu lateral, em elementos, descendo um pouquinho, você vai encontrar um gerador de imagem por aí. Eu colei o mesmo texto aqui no Canva. Porém, ele fez uma varredura, né, para entender o meu texto e disse que tinha algumas palavras que eles não poderiam trabalhar, não com essas palavras, né, mas dizendo que tinha alguma coisa que infringia o regulamento do Canva, que seria o estilo Pixar. Como é um estilo próprio de uma empresa, né, alguém criou, o Canva não aceita esse comando. Então você tem que procurar outras palavras para ele entender o que você precisa. Então ele trouxe aqui 4 imagens, ó, mas elas são com pessoas um pouco mais realistas, mas ainda assim com várias falhas, né? Olha, a mão dela vira para um lado aqui que não faria muito sentido, né? O rosto também não é muito realista, né? Ele não tem muita perfeição. Essa é bem uma ilustração, né? Mas ele te traz
algumas opções. E você tem a opção de gerar novos nesse mesmo comando, se você não gostou dessa. E aqui embaixo ele também te fala os créditos que você tem. Tem aqui, eu usei um de 499 e se renova em 30 do 4. Ou seja, ele vai renovar por mês 500 créditos. Mas aqui, por exemplo, eu não gostei, eu peço para gerar de novo. Ele vai pensar um pouquinho, trabalhar com as palavras-chave. Por isso que nesse momento, se tiver alguma palavra aqui, ele entende que não é correta, que infringe a regulamentação do Canva, ele vai te alertar neste momento. E aí ele criou outras opções dentro dessa proposta que a gente passou para ele. Eu não especifiquei muito, eu poderia colocar, por exemplo, se o uniforme da empresa é laranja, eu poderia especificar que esteja com uma blusa laranja para tornar mais próximo do que eu preciso. O segundo que a gente trouxe aqui é o FreePic. O FreePic, ele é um site, um banco de imagens, né? E ele está investindo forte na atualização de inteligência artificial. O FreePic, ele tem a versão paga também, mas ele tem a versão gratuita. Vou abrir aqui a página inicial dele. FreePic. Essa seria a tela inicial. Quando você criar uma conta, você vai cair aqui. Se ele tiver em inglês vindo aqui na sua foto, né, que ele vai pedir para você colocar um e-mail, né, se cadastrar com um e-mail, aqui tem os idiomas para você poder mudar para português. E para você entrar na parte de edição de criação, você vem aqui, Switch IA, e procura o gerador de imagens, que é essa primeira opção. Aí ele vai abrir aquela página que a gente está. E aí eu colei o mesmo comando aqui e eu gerei 2 vezes. A primeira vez ele deu essas aqui de baixo, o imagem já, o FreePic, como o foco dele é imagem, ele trabalha mais a fundo a imagem, ó, o desfoque da imagem no fundo, os traços da menina sendo bem um desenho mesmo, né? Puxando essa ideia Pixar. Aqui ele deu 2 fotos mais realistas, e mais uma em um estilo mais de desenho animado, também trabalhando com um desfoque no fundo, as plantinhas lá com desfoque, um computador imitando, né, um Apple, um computador de última geração, pensando numa pessoa que trabalhe com designer. E aí eu pedi para ele gerar novamente, ele me deu mais algumas opções. Aqui um desenho bem de filme infantil mesmo, né, trazendo bem essa característica Pixar e trabalhando numa mesa, né, um sentido bem profissional para aqueles elementos que a gente deu para ele, mesmo não sendo um texto tão específico, um texto tão grande. E muita gente também fala que comandos em inglês, essas plataformas trabalham melhor, mas eu digitei em português mesmo para ver como dá para ser. E aqui ele gerou, né, mais 4 opções, algumas com desenho à mão, algumas com imagem mais realista e uma outra num tablet. Ele vai te dando opções dentro daquele universo. Um outro site que também é permitido criar imagens com inteligência artificial e que é gratuito é o Bing. Você digitando por Bing, você vai encontrar. Estou falando como se escreve mesmo, para você saber como encontrar. Vou deixar os sites aqui na descrição do vídeo também. E você encontra, da Microsoft, né? Você vai encontrar ele procurando no Google mesmo. Ele vai também pedir para você se conectar, né? Criar uma conta mesmo que é gratuita através de um e-mail. E para você ir na parte de criar as imagens com inteligência artificial, você vem aqui em cima em imagens. E aqui nesse menuzinho que ele abre, em criar. E aí ele te dá uma tela para você escrever um comando também para ele fazer essa criação. A versão gratuita, ele te dá essas moedinhas.
E você vai utilizando, em algum momento você vai estar com as moedinhas zeradas, e ele vai dizer que ou você precisa contratar o Pro ou gerar depois de um certo período. Aqui eu digitei o mesmo texto nele e ele me deu 4 opções também, mas opções bem infantis, né? Um desenho menos detalhado, menos trabalhado com fundo, com sombra, com desfoque. Então ele te traz no estilo que você pediu, mas não com tanta perfeição. Por exemplo, aqui a tela, né, do computador, do programa, está atrás do computador. Então ele não tem muita precisão nesse aspecto. Para algumas coisas, uma paisagem, um cachorro, coisas com menos detalhes, ele cria melhor. Aqui, um outro site que é o leonardo.ai, ele também vai pedir para você digitando leonardo.ai ou Leonardo no Google, ele vai te trazer esse site e você clicando aqui vai criar uma conta gratuita. Ele da mesma forma tem créditos e a versão Pro, e você tem alguns créditos para utilizar durante o dia. Eu digitei o mesmo texto, exatamente o mesmo, e ele também me deu 4 opções. 4 opções bem no mesmo estilo, com algumas diferenciações entre um e outro, mas com referências que muito se fala de designer, né, que é muito legal. Por exemplo, o café, que todo designer liga isso, né? O designer toma café o dia inteiro, o computador ali na frente, mesmo que a pessoa esteja trabalhando no computador, papéis, lápis, coisas que compõem este universo. E ele também trabalha mais com o 3D, com o desfoque, então tem umas imagens mais bem feitas, né? Mais detalhadas. E temos esse Kling, é um Kling, né? Para escrever. Ele também vai te pedir para criar uma conta gratuita, só conectar um e-mail Gmail que você consegue entrar em todos eles. Você não precisa fazer um formulário, um cadastro. E aí, para você criar uma imagem, você vem aqui na lateral, Imagem, e vai abrir também um comando, né, para você digitar. Eu digitei o mesmo comando e ele gerou apenas uma imagem, sendo essa aqui. Também trabalha com bastante detalhes, né, com um 3D, um desfoque, olha o detalhe do cabelo, os fiozinhos do cabelo, a luz do computador nos olhos dela, então ele é bem rico em detalhes, mas permite você criar muito poucas opções na versão gratuita. E a gente já falou, né, do chat, que foi o que deu o boom das imagens por inteligência artificial, pelo menos nas redes sociais. Me diz aqui qual você mais gostou, se você já conhecia todos esses e qual você utiliza. E não deixa de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos. Até mais!